Minhas senhoras e meus senhores, em nome do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, dou-vos as boas-vindas à apresentação das carruagens Arco. Para a primeira intervenção, chamamos ao púlpito o Sr. Presidente do Conselho de Administração da CP Comboios de Portugal, Nuno Freitas. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Excelentíssimo Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação e demais membros do Governo, Excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade do Porto, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos e autarcas, Excelentíssimos Srs. Presidentes e demais individualidades presentes, Srs. Jornalistas, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Há 1 ano e meio estivemos nestas oficinas a celebrar a sua reabertura plena. Se nessa altura o fizemos na nave industrial com centenas de convidados e alguns veículos, hoje mudámos-nos para o exterior e pelas melhores razões. Todo o espaço oficinal está ocupado pela recuperação de material circulante que está em curso para que volte às linhas onde é necessário. Até agora, a área industrial da CP já recuperou 14 locomotivas, 17 automotoras, 6 das quais são automotoras quádruplas para Lisboa, 18 carruagens de via larga e 6 carruagens de via estreita, que totalizam nada mais nada menos que 67 veículos individuais repostos ao serviço. Falamos de material que se estima em mais de 120 milhões de euros, se fosse adquirido novo, e que foi reparado por menos de 10% desse valor. Mas hoje vamos nos centrar na recuperação das carruagens Arco e nada melhor do que o fazermos aqui olhar para elas. Logo à partida, é preciso dizê-lo, que a primeira coisa que foi necessário recuperar nestas carruagens foi a própria reputação das carruagens Arco. Talvez por desconhecimento ou por desinformação, chegaram a ser classificadas como sucata, ou seja, comunidades desprovidas de valor. Ora, tal não é verdade quando estamos a falar de carruagens que têm a idade das mais recentes carruagens da CP e que são as que fazem hoje os comboios intercidades. Seguidamente, lançou-se uma polémica à volta da presença de amianto e a consequente dificuldade ou impossibilidade de reabilitação. Felizmente não foi esse o parecer dos nossos técnicos nem dos nossos trabalhadores especializados, que, sem desanimar, demonstraram o contrário. E foi assim que chegamos ao que podemos ver hoje. Uma nova imagem, novos interiores, nova iluminação, novo sistema de iluminação elétrica, tomadas USB para a alimentação de telemóveis, fecho e abertura de portas comandada a partir da cabine, novo sistema de informação a passageiros ligado ao centro de comando da CP, desenvolvido integralmente pela engenharia da CP, novo espaço para bicicletas amplo para responder à crescente procura, que é particularmente elevada na linha do Minho devido aos caminhos de Santiago, e vai ainda ser montado um novo sistema Wi-Fi. Em menos de 1 ano, temos 3 carruagens prontas e 9 com reparação em curso. Mesmo com a enorme carga de burocracia a que a CP está obrigada, este trabalho é a demonstração de capacidade técnica, de capacidade de gestão de projeto e de competência empresarial. Falta dizer que o preço de uma carruagem destas nova ultrapassa 1 milhão de euros e demoraria mais de 5 anos a adquirir. Depois de recuperada, cada arco modernizada ficará à CP por 180 mil euros, incluindo aquisição, ou seja, cerca de 6 vezes menos. Porém, para que tenhamos chegado a este e outros resultados, é importante não esquecer os passos estruturais que se deram ao longo destes 2 últimos anos. A fusão da EMF com a CP, sem a qual nunca conseguiríamos impor este ritmo de execução. A reabertura destas oficinas de Guifões, que nos possibilitou reequilibrar a relação carga-capacidade da nossa área industrial.
A assinatura do contrato de serviço público permitiu à ACP ter alguma estabilidade em período de pandemia, apesar de uma enorme redução da procura. Mas há ainda objetivos decisivos para alcançar. Temos, por exemplo, que concretizar o saneamento da dívida histórica, que era um pressuposto da assinatura do contrato de serviço público. Temos de tirar a ACP do perímetro orçamental do Estado para que a gestão possa ser eficiente. É necessário iniciar a renovação da frota de material circulante. Este setor planeia-se, no mínimo, a 10 anos de distância e já estamos a ver que vêm aí rígidas restrições às emissões de gases com efeito estufa. Com a nova legislação que se antevê muito exigente, o paradigma de mobilidade vai ser forçado a mudar. Nestas circunstâncias, a ACP, os seus técnicos e trabalhadores, são determinantes para que Portugal possa superar este complexo desafio com sucesso. Temos de estar prontos. A ACP tem 164 anos de vida a servir bem o país e os portugueses. No mundo desenvolvido, não há nenhum país que não tenha uma companhia ferroviária pública e a história conta-nos porquê. Por fim, permitam-me que termine realçando o papel de todos os trabalhadores da ACP, os ferroviários, que de uma forma empenhada e generosa têm participado em todos estes projetos, executando com brilho todas as tarefas, todas as funções que têm permitido reerguer a empresa e que nos dão toda a confiança para os novos percursos do futuro próximo. Portugal pode contar com os ferroviários. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai agora usar da palavra o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. Bom dia a todos, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente do Conselho de Administração da ACP, Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Srs. Membros do Governo, Presidentes de outras empresas do Estado, a IP, Sr. Reitor, minhas senhoras e meus senhores, nós vivemos tempos estranhos em que a negatividade se apoderou de todos nós, em que até os mais otimistas são desafiados a manter-se otimistas. Vamos dando espaço a notícias mais negativas do que aquelas que o país vai mostrando de positividade. Eu vou já à ferrovia, mas só a título de exemplo, nós somos capazes de dar uma atenção a uma greve com impacto brutal sobre o país, mas depois não damos a mesma quando se conseguem evitar as próximas. Nós somos capazes de identificar muitas dificuldades, muitos problemas, complexidade na resolução de um grande desafio que temos pela frente, que é resgatar a nossa companhia aérea. Mas quando nós sabemos que em junho a TAP foi a terceira companhia mais pontual da Europa, não se vê em lado nenhum. Nós ouvimos repetidamente, companhia aérea parada, não iniciou o seu processo de reestruturação, como todos sabemos, está mais do que no terreno. Mas nós sabemos que a TAP está a recuperar mais depressa que o restante setor da aviação em Portugal, que está a transportar 44% dos passageiros de 2019. A TAP já está a transportar 50%. Não se vê em lado nenhum. E nós temos de ter todos, porque este é um esforço coletivo, comunitário, nacional, de sermos capazes também de nos desafiar já agora, a nós próprios, sejamos nós jornalistas ou comentadores, a ter a capacidade, eu diria nos dias de hoje, a ousadia de poder dizer que alguma coisa está a ser feita, está a ser bem feita, e puxarmos todos, não só quem lidera o país, mas todos na sua área profissional, a puxar pela energia coletiva, pelo entusiasmo nacional, pelo trabalho bem feito que se vai fazendo no país. Não caem os parentes na lama a ninguém,
se de vez em quando tivermos a capacidade de elogiar alguma coisa que vai sendo feita. E este é um desafio para todos nós. Mas hoje é ferrovia. E na ferrovia deveria ser o exemplo máximo da capacidade nacional e do trabalho nacional que se está a fazer. Exemplo máximo. Depois de décadas em que o país conscientemente abandonou a ferrovia, desistiu da ferrovia, fechou linhas de caminho de ferro, estrangulou a CP, deixou de a contratar, deixou de acreditar na empresa. Depois destes anos todos, nós temos um país e um governo a dar centralidade à ferrovia, a apostar na ferrovia. Num ano e meio, desde que se inaugurou esta fábrica, nós chamamos de oficina, estava fechada, vazia, como se lembram, num ano e meio nós recuperamos 66, 67 unidades, entre carruagens, locomotivas e automotores. 67. Nós depois vamos ouvindo dizer que estamos cansados. Eu diria que nós temos muito mais energia a dormir do que muitos acordados. Porque a verdade é que tem-se estado a trabalhar com grande dedicação nesta área, nesta empresa, em quem poucos não acreditavam, em quem muitos insistem em não acreditar. Empresa pública, que não anda, não se mexe, não faz. 66, 67 unidades recuperadas num ano e meio nesta fábrica. E não é recuperadas de qualquer maneira. É recuperadas com produção nacional. O Sr. Primeiro-Ministro com certeza falará já disso e dará alguns exemplos do que é que isto significa em termos de indústria nacional. Não é só a CP que está a trabalhar. São dezenas de empresas nacionais que estão a trabalhar, muitas delas a começar a entrar num setor que está em crescimento em toda a Europa e que vai ter milhares de milhões de euros de investimento em toda a Europa, por todos os países da União Europeia. Porque toda a Europa identificou como prioridade, aquela que também já era uma prioridade do Governo Nacional, mas hoje é partilhada por todos na União Europeia, que é promovermos a transição ambiental, que é termos todos uma sociedade mais amiga e respeitadora do ambiente, mas também, do nosso ponto de vista, mais responsável no ponto de vista da utilização dos recursos públicos. O Sr. Presidente da CP aqui já deu o exemplo. Está recuperado, num ano e meio, 120 milhões de euros em material circulante, que custou ao Estado português e à ACP menos de 10% deste valor. Falta de visão, cansados, sem visão. Nós quando fazemos este investimento, podemos fazê-lo de muitas maneiras. Olha, já agora como sempre se fez em Portugal. Precisamos comprar comboios, vamos importá-los. Como é que se fez? Como é que se deve fazer? Qual é a estratégia que está a ser seguida? Nós precisamos de material circulante. Precisamos de muito material circulante, não só porque já temos material circulante com décadas de existência, porque a procura aumentou com outra iniciativa do Governo, que foi o PARTE, e porque nós já sabemos que ela vai continuar a aumentar nos próximos anos. Precisamos, portanto, de material circulante novo e muito. Finalmente, temos a autorização do Governo para lançarmos o concurso o maior da história da CP. Também passou ao de leve, salvo seja. Houve mesmo quem dissesse que era mais um anúncio. Não, não é mais um anúncio. Infelizmente, este trabalho que nós fazemos no Estado, infelizmente tem que passar por muitas etapas, por muitos passos. E aquilo que nós fizemos recentemente foi o primeiro passo de um processo que não vai mais parar, que era a autorização para se lançar o concurso. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é verdadeiramente uma revolução na ferrovia. Bom, mas nós sabemos que demora. Isto também já houve quem criticasse. Mas só vão chegar em não sei quando. E eu ainda pensei, bom, mas será que quem faz esta crítica sabe de algum stand onde eles estejam? Que é para nós chegarmos lá e dizer, olha, queria 3 destes, queria 5 daquelas carruagens e mais 2 locomotivas daquelas, faz favor. E, portanto, quando nós queremos falar e queremos até apontar críticas, já que ninguém quer dizer, bom, finalmente, posto na ferrovia, compra massiva de material circulante, já que não é esse o prisma, não sei porquê, mas já que não é esse o prisma, e é o tempo. Bom, então sejamos também um pouco exigentes connosco próprios, porque, quer dizer, nós, toda a gente é exigente connosco. E bem, ninguém se está a queixar. Com o Governo, com os ministros, com o Primeiro-Ministro, toda a gente é exigente. Bom, se calhar toda a gente também tem que ser exigente
consigo própria. Bom, mas demora. O que é que se fez? Bom, mas demora e nós precisamos de material circulante. E aquilo que a administração da CP fez foi, bom, vamos identificar o que temos por aí, espalhado pelo país. Identificaram dezenas de unidades, entre carruagens, locomotivas, automotoras, estavam encostadas. E o que é que se está a fazer? A recuperá-las. E a recuperá-las porquê? Porque é mais barato e mais rápido que conseguimos injetar na nossa rede. E é o que está já a acontecer. Carruagens já estão a circular, locomotivas já estão a circular e automotoras já estão a circular. E que estavam encostadas. E com uma poupança tremenda. Bom, mas ok, nós sabemos que é limitado. Mesmo assim, o número de unidades que se podiam encontrar espalhadas pelo país. Bom, compramos 50 carruagens à Renfe. Bom, não imaginam, porque também não alguns também não quiseram, acompanhar o debate em Espanha sobre o que foi esta venda à CP. 1,5 milhão, 1.700.000 euros, 50 carruagens. Nós comprámos em média 30.000 euros cada uma. Investimos nelas mais cerca de 160 e tal mil euros. Vão-nos ficar por menos do que isso. Vão-nos ficar por 180 e tal mil euros cada uma. Elas valem mais de 1 milhão, 1,5 milhão de euros novas. É isto que significa o trabalhar. Esse governo cansado, sem visão. É o que significa. É que enquanto se faz isso, enquanto se faz esse debate, nós estamos a trabalhar. Estamos a fazer. Estamos a recuperar material, estamos a comprar material usado, a pô-lo novo com empresas nacionais, a aumentar a oferta de material circulante e, mesmo assim, a encomendar o material circulante necessário para o futuro. Mas com estratégia e visão. Porque, como dizia há pouco, bom, antigamente como é que se fazia? Bom, comprava-se. Ia-se lá fora buscar, demorava uns anos e depois chegavam. E qual era o benefício para o país? Tinha o benefício do material circulante ser usado pelo nosso povo. E mais. Um país que se quer industrializar, que se quer desenvolver, por falar em estratégia, desenvolvimento e em visão, o que é que nós estamos a fazer? Bom, o que nós estamos a fazer, já que vamos fazer uma compra, já que vamos gastar uns milhões a recuperar material circulante, bom, que isso tenha consequências na indústria nacional. E é por isso que nós temos a indústria nacional a trabalhar aqui, e é por isso que nós, quando vamos fazer a compra de material circulante, nós estamos a preparar as peças concursais, cumprindo a legislação comunitária, mas tentando dar incentivos firmes para que quem queira fornecer a Portugal consiga incorporar ou incorpore produção nacional. Bom, isto é que é a visão e estratégia. O resto é conversa, casos e casinhos, como nós temos dito. Vamos lá embora, vamos discutir então que país é que se quer, como é que se governa, como é que se deve fazer. É como nós estamos a fazer. Trabalhar, continuar a trabalhar com inteligência, com visão e com estratégia. Centro de Competências Ferroviário. Mas se nós quisermos tirar o benefício do trabalho que estamos a fazer, o setor é fundamental, a transição é fundamental para o modo ferroviário, vamos ter consequências na nossa indústria. Vamos então também entrar a sério no setor, apoiando e financiando e apostando na formação, na investigação e desenvolvimento e inovação. Como? Centro de Competências Ferroviário, que também já temos a autorização necessária para avançar com ele. Como? Com quem? Com os operadores públicos, com a Met do Porto, com a CP, com a Met de Lisboa, com a IP, com a IAPMEI. Mas não ficamos por aqui. Com a Universidade do Porto. Com empresas privadas. Com o conhecimento da Universidade do Porto, com o trabalho e a necessidade das empresas públicas e chamando uma plataforma com quase 70 já? 84 empresas privadas. Umas grandes, outras mais pequenas. E isto, sim, é uma estratégia de desenvolvimento nacional que vai conseguir juntar academia, setor privado, setor público, formação, investigação, desenvolvimento e inovação. E é assim que se desenvolve um país. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, eu já falei demais e este trabalho é uma aposta desde o início deste governo e sobre a liderança e a visão do Primeiro-Ministro, que desde o início deu todo o apoio para que nós pudéssemos estar a fazer isto. Apoio e ajudou a forçar. Aliás, onde às vezes foi necessário mesmo forçar. De outra forma, teria sido impossível nós conseguirmos fazer isto. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, o agradecimento de todos, quer dizer, porque de outra forma nós não estávamos aqui hoje se não tivéssemos o apoio e a aposta política ao mais alto nível. E, portanto, eu acho que hoje é só mais um dia importante para nós podermos mostrar aos portugueses
que Portugal vale a pena, que é possível viver melhor em Portugal e que é possível fazer coisas diferentes daquelas que nós fazemos há décadas. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado. Para encerramento da apresentação, convidamos a usar da palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Sr. Presidente da CP, Sr. Reitor da Universidade do Porto, Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação e demais colegas de Governo, Sr. Presidente da Câmara de Gondomar e demais convidados. Primeiro, o desafio estratégico. Quando chegámos ao Governo em final de 2015, sabíamos que o maior desafio estratégico com que a humanidade está confrontada chama-se alterações climáticas. Portugal foi o primeiro país do mundo, na COP de Marrakech em 2016, a comprometer-se com um objetivo, que então era visto como muito ambicioso: o podermos atingir a neutralidade carbónica em 2050 e temos uma redução das emissões de CO2 em 55% já em 2030. Sabíamos que tínhamos um bom caminho já percorrido na área da energia, que era preciso fazer mais, mas tínhamos um bom ponto de partida. Mas sabíamos que tínhamos um enorme atraso noutra componente fundamental para enfrentar este desafio. Chamava-se mobilidade. E então o que fizemos? Primeira decisão: separar o transporte público urbano do transporte público à escala nacional. E muitos perguntaram: mas porquê é que foi para o Ministério do Ambiente o transporte público urbano? Foi para o Ministério do Ambiente porque era necessário mobilizar todas as forças, todos os recursos para respondermos a este desafio. Metade das emissões de CO2 tem mesmo a ver com a mobilidade. E a grande parte delas concentram-se precisamente nas cidades. Conhecem o investimento que aí foi feito? Desde logo, no estímulo à procura, com o programa PARTE, que criou o passe único nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e que se tem vindo a alargar a todas as comunidades intermunicipais. O investimento que foi lançado no metro do Porto, Sr. Presidente, bom dia, no metro de Lisboa, nos STCP, na Carris, as competências que foram atribuídas às áreas metropolitanas para serem verdadeiras autoridades metropolitanas de transporte e para organizarem concursos integrados. Essa foi uma dimensão. Depois havia outra dimensão, que tinha a ver com ferrovia. E logo em 2016 aprovámos o plano Ferrovia 2020. Durante muitos anos fomos muito atacados, porque o plano era um plano que tinha metas, mas não tinha resultados. É verdade. Quando se fixa um plano, quando se fixa uma estratégia, há que percorrer o caminho necessário até alcançar os resultados. Mas não se faz um percurso sem se ter a rota pré-definida. E é por isso que a estratégia era absolutamente essencial. Mas depois do comboio partir, é necessário que vá percorrendo estação a estação até chegar ao seu ponto de destino. E foi assim que o primeiro esforço foi encomendar o que não havia, que eram os projetos para a infraestrutura. Depois foi necessário lançar os concursos para a execução da infraestrutura. Quero recordar que só na linha que liga Sines à fronteira se trata do maior investimento em infraestrutura ferroviária dos últimos 100 anos. Mas podíamos multiplicar, só para não sair aqui das redondezas. Eletrificação da linha, a linha do Douro, que já vai em Marcanavés e a caminho da Régua, eletrificação da linha entre o Porto e a Galiza e um conjunto de intervenções em todo o país. E essa é uma outra dimensão, o grande investimento que está a ser feito na infraestrutura ferroviária. Havia depois uma outra componente,
a que o Sr. Ministro aqui se referiu, que tem a ver com material circulante. Temos investido muito no material circulante, designadamente na modernização dos veículos do transporte rodoviário, público e rodoviário, na aquisição de novas composições para os metropolitanos, quer em Lisboa, quer no Porto, mas havia que fazer o grande investimento no material circulante na CP. Como explicou o Sr. Ministro, não há de facto stands onde vamos comprar as composições. Os comboios são de facto diferentes dos carros. E por isso, não basta querer comprar, não basta ter o dinheiro para comprar, é preciso fazer a encomenda e gerir o tempo necessário para a sua produção. Ora, foi precisamente isso que se fez. Foi criar condições para podermos ter material circulante. Mas havia uma ideia que nós também tínhamos muito clara. É que este desafio da transição climática tem que ser não só um problema para alguns setores da economia, mas tem que ser uma enorme oportunidade para a transformação da base económica do nosso país. É verdade, há atividades que são descontinuadas, mas há novas atividades que podem ser criadas e há atividades que podem ganhar nova força e nova dinâmica. E foi por isso que percebemos desde o início que era fundamental utilizar o desafio das alterações climáticas para ser um motor da transformação económica do nosso país. Durante mais de uma década, estas oficinas estiveram encerradas. Viemos aqui em janeiro de 2020 reabrir estas oficinas. Lembro-me na altura da emoção com que muitos dos antigos trabalhadores destas oficinas aqui estavam. Ver reaberto o sítio onde tantos anos tinham trabalhado. Muitos deles voltando a vestir o equipamento para retomar o trabalho. E disseram, bom, e vai acontecer alguma coisa? Sim, ia acontecer e mais. Hoje podemos dizer, aconteceu. Entre automotores, locomotivas, carruagens, são mais de 67 que já estão aqui intervencionadas. Estas carruagens arco, que é o exemplo que hoje aqui temos, eram assim, como aquelas que estão ali, e agora estão assim. E isto permite-nos preencher o período de tempo que vamos ter de aguardar pela entrega da maior encomenda de material circulante que alguma vez a CP fez. Aprovámos no Conselho de Ministros de há 2 semanas. 1.000 milhões de euros de novo material circulante. E isto significa que, ao contrário do que muitos dizem, não estamos a governar para amanhã. Porque, de facto, dessas composições cuja autorização de compra foi agora aprovada, a decisão de compra foi agora feita, só chega em 2026. Só chega em 2026. Ou seja, quase no final da próxima legislatura. Agora, quem governa não pode limitar-se a governar para o dia de hoje, nem para o dia de amanhã, tem que governar tendo em conta e olhando para o futuro do país. Governar é isto. E tal como em 2016 definimos um plano ferroviário que hoje já está no terreno na infraestrutura, que hoje já está no terreno na recuperação de material, já estamos a lançar aquilo que vai permitir que em 2026 tenhamos efetivamente uma nova rede, um conjunto de novas composições que reforçarão e modernizarão definitivamente esta CP. Mas não estamos só a falar da CP. Nós estamos, de facto, a falar do conjunto da nossa economia. O Sr. Ministro pediu para ser eu a indicar os números e eu dou os números. Em cada uma destas carruagens há 95% de incorporação nacional. 95% do que transformou aquilo que os espanhóis consideraram sucata nestas novas carruagens, 95% foi produzido em Portugal. E outro dado muito importante. No conjunto, houve cerca de 50 empresas portuguesas a produzirem componentes para esta renovação destas carruagens.
Ou seja, a CP não reanimou só as suas oficinas. A CP tornou-se uma verdadeira locomotiva de um importante setor económico do nosso país. E quando se diz o país tem que se reindustrializar, vamos reindustrializar é isto mesmo. Reindustrializar é isto mesmo. É dirigir-nos ao mercado que produz as peças, que produz os tecidos e incorporá-los agora nos comboios. Tínhamos uma enorme vantagem. Temos uma indústria muito forte na metalomecânica, temos uma indústria muito forte nos testes técnicos, temos uma indústria muito forte na componente para a indústria automóvel e é fundamental que essa indústria, desde já, comece também a ter alternativas de não produzir só componentes para a indústria automóvel e possa também começar a produzir componentes para outras indústrias, como seja a ferroviária. E é assim que estamos a criar um verdadeiro cluster ferroviário. 84 empresas privadas já estão na plataforma industrial do setor ferroviário. E é com essas empresas que nós contamos para desenvolver o país. E essa ideia de que há investimento que é no Estado e investimento que há no setor privado é uma ideia completamente errada. O que há é investimento. E o investimento público deve ser investimento que estimule, incentive, mobilize precisamente o investimento privado. Por exemplo, no Plano de Recuperação e Resiliência. 11 mil milhões de euros são encomendas diretas às empresas. E as empresas, as mais diversas. Quando vamos investir 2.750 milhões de euros em habitação, em quem é que vamos investir? É no Estado? É nos municípios? Ou na encomenda que o Estado e os municípios vão fazer às empresas que vão construir essas habitações? Quando nós definimos como prioritário o investimento na digitalização, estamos a investir em quem? No Estado ou em quem desenvolve software? Em quem produz o hardware? Em quem integra os sistemas informáticos de uma forma inteligente para transformar os processos produtivos? É mesmo dirigido às empresas que esse investimento é feito. É por isso que esse investimento público é um investimento que é mobilizador do tecido económico privado. E as empresas que o compreendem e que se posicionam para poder aproveitar esse investimento são as empresas que vão ganhar competitividade, que vão ganhar novos mercados. E se nós aprendermos aqui a fazer comboios, nós forneceremos não só em o país, e isso já seria muito importante, porque nos pouparia muito material importado, mas quem sabe, se não podemos, começar também a exportar para os outros países. E isso é fundamental, porque quando nós falamos da competitividade da economia portuguesa, nós só vamos atingir maior competitividade e uma convergência mais acelerada com a União Europeia quando produzirmos bens de maior valor acrescentado. Nós temos uma extraordinária indústria agroalimentar que se reinventou. Da fase em que se dizia a agricultura não tem futuro, hoje nós não só temos aumentamos significativamente a nossa autonomia alimentar, como temos um setor agroalimentar que é fortemente exportador. E nos setores, nas áreas mais diversas, dos frescos aos vinhos, aos azeites, nas áreas mais diversas. Muita da indústria que aqui há umas décadas se considerou moribunda e que não tinha futuro, hoje são grandes exportadores. O calçado, o têxtil. Indústrias que muitas vezes se considerou que não era uma vocação nacional, como a metalomecânica. Bom, é só o maior setor exportador nacional, é mesmo a metalomecânica. E aqui nesta região é mesmo o grande centro da metalomecânica no país. E onde exportamos as coisas mais diversas. Quando se vê na televisão, muitas vezes, aquelas plataformas marítimas de exploração offshore, muitas das peças, das componentes daqueles equipamentos foram aqui produzidos, saíram daqui, foram embarcadas aqui no Porto de Leixões para o seu destino. E, portanto, nós temos essa capacidade de exportar. Agora,
quantos milhões de pares de sapatos nós teríamos de produzir para ter o valor de uma destas carruagens? Quantos milhões de metros de tecido nós teríamos de produzir para ter o valor destas carruagens? Quantos milhões de litros de vinho nós teríamos de produzir para ter o valor destas carruagens? E, portanto, se nós queremos aumentar a nossa competitividade, nós temos que aumentar o valor agregado da nossa economia. E o valor agregado da nossa economia passa por quê? Passa por não perder nenhum dos setores tradicionais. Investir fortemente na inovação e na qualificação desses setores para cada vez termos um melhor preço e um maior valor acrescentado. Os sapatos que tiveram a indústria do calçado que teve em crise era a indústria do calçado que hoje nós já não conseguíamos ser competitivos. Hoje, a indústria do calçado que é competitiva é aquela que se bate com a França para termos o segundo preço mais elevado na venda do nosso calçado. O têxtil, que hoje é competitivo, não é, obviamente, a t-shirt barata que se vende na feira. O têxtil que é competitivo é o têxtil técnico. É o têxtil que, por exemplo, reveste os bancos destes comboios. E, portanto, nós temos, se queremos mesmo, e temos que querer porque não temos alternativa, aumentar o valor da nossa economia, nós temos que ter a capacidade de cada vez mais produzir bens de valor mais acrescentado. E é por isso que esta estratégia da ferrovia não se esgota nem na infraestrutura, nem se esgota sequer naquilo que estamos neste momento já a fazer, que é a recuperação de material circulante que estamos a adquirir. Nós não podemos perder a esperança de termos a capacidade de voltar também a produzir nós próprios as composições. Vamos conseguir? Não podemos dizer. Há uma coisa que sabemos. Se não tentarmos, não vamos conseguir. E a nossa obrigação é tentar. É fazer tudo para que isso seja possível. E é por isso que é fundamental existir esta plataforma que já reúne 84 empresas privadas. É por isso que estamos, em outubro, vamos iniciar a reabilitação de uma parte importante deste parque para construir uma escola de formação e um novo centro tecnológico e uma incubadora de empresas. Porque queremos, precisamente, dar músculo a esta indústria da ferrovia. E quando fazemos a maior encomenda de sempre da história da CP de material circulante, seria uma enorme dor que essa maior encomenda se destinasse à importação de material circulante e não fosse um forte incentivo ao investimento na indústria nacional para produzir essa encomenda que estamos a realizar. Muitas vezes as pessoas lançam-se em negócios com um plano de negócios com a incerteza sobre a procura. Neste caso, quem quiser desenhar o plano de negócios, há uma coisa que já sabe. Nós temos garantido já 1.000 milhões de euros de encomenda na procura. E, como muitas vezes as pessoas ouvem dizer que o plano de recuperação e resiliência não tem nenhuma verba destinada às empresas, convém recordar e chamar a atenção que não é assim. E há um capítulo do plano de recuperação e resiliência que é da maior importância estratégica, que é o que designamos alianças mobilizadoras ou agendas mobilizadoras para a reindustrialização. É um desafio lançado simultaneamente ao sistema científico e tecnológico e ao setor empresarial. E também às autarquias, para que se associem, para que formem um consórcio e que, de forma a poder integrar aquilo que é o melhor do saber e das competências que as nossas universidades, os nossos politécnicos estão a produzir e a capacidade de iniciativa, de empreendedorismo do nosso tecido empresarial. As autarquias podem ter uma componente muito importante na disponibilização de instalações ou terrenos para instalações e que visam fundamentalmente financiar não aquilo que já estamos a fazer, mas financiar novas áreas de negócios, novos produtos,
e novos serviços de maior valor acrescentado que possam contribuir para mudar o perfil da nossa economia. Bem sei que, quando se ouve falar em planos, confundem-se muitas vezes objetivos com promessas. Eu gosto de dizer que cada objetivo é um compromisso do dever que temos de tudo fazer para o alcançar. E isso, para isso, o que é fundamental é termos muita determinação e muita energia para a persistência de todas as dificuldades que sabemos que cada caminho necessariamente nos coloca. E a persistência para vencer cada um desses desafios e para podermos levar os objetivos para a frente. Não havia projetos, foi preciso encomendá-los, temos os projetos. Os concursos eram necessários ser feitos, foram feitos e a obra está em curso. Não havia composições, foram compradas as composições, foram transformadas as composições e as composições estão prontas a começar a circular. E por isso... E os projetos para as próximas já estão a começar a ser feitos. E a encomenda para os próximos já começou a ser feita. E a criação da mobilização da indústria, das competências técnicas, do saber da universidade e dos politécnicos já existe, está a ser agregado, de forma a podermos ser, efetivamente, utilizar este grande desafio estratégico das alterações climáticas para ser um motor de transformação da nossa economia. E não tenho dúvidas, porque confio e acredito no saber e no conhecimento produzido pelo nosso sistema científico e tecnológico. Porque confio e conheço a capacidade de empreendedorismo dos nossos empresários. Porque conheço a capacidade demonstrada, a capacidade de uma empresa como a CP para ser uma locomotiva de um novo cluster ferroviário. E porque acredito e conhecemos a energia, a determinação do nosso Ministro das Infraestruturas e Habitação para levar e conduzir esta composição até ao seu destino. E por isso, o que é que temos a fazer? Continuar a trabalhar, resistir a tudo o que se ouve, com muita paciência, mas sempre com a mesma determinação de sabermos bem qual é o nosso destino. É que em 2050 temos de ter a neutralidade carbónica. Em 2030 temos de reduzir em 55% as nossas emissões. E para isso precisamos de melhor mobilidade urbana, mais ferrovia, e para isso nós temos que ter as obras concluídas, temos que ter as composições a circular, temos que ganhar a confiança dos cidadãos para voltarem a utilizar o transporte público, e é assim que nós vamos conseguir cumprir os nossos objetivos. E há uma coisa que vos garanto, vamos mesmo cumprir esses objetivos, porque temos mesmo muita determinação e energia não nos falta para chegar lá. É isso que vamos fazer e vamos para isso continuar a trabalhar. Parabéns à ACP, parabéns aos ferroviários e vamos continuar com mãos à obra até chegar ao nosso destino. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome do Sr. Primeiro-Ministro, agradecemos a vossa presença. Bom dia.